Fala, futuro sargento, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Sargento Rabelo, sou da turma da ESA de 2020, material bélico mecânico de armamento, e hoje eu vim aqui pagar um bizu para vocês. Um bizu não, né? Na verdade, 8 bizus de como você melhorar o seu rendimento no estudo, certo? Muitas pessoas reprovam, não vão bem na prova, por mais que tenham tempo para estudar, porque elas não sabem estudar da maneira correta. Tranquilo? Então hoje vou botar aqui, ó, 8 bizus para você melhorar o seu rendimento no estudo. O primeiro é o seguinte, e o mais óbvio, baixe o edital. Caramba, sargento, é óbvio que tem que baixar. O óbvio tem que ser dito. Tem muita gente que sai estudando aleatório, pegando material de cursinho, de qualquer cursinho, vendo vídeo no YouTube, fazendo qualquer coisa e nem sabe o que cai e o que não cai no edital. Então, sempre que você for fazer algum concurso, é de obrigação sua baixar o edital e ler ele de cabo a rabo, para você saber tudo sobre o seu concurso. Falando sobre estudos, né? Falando sobre os estudos, você tem que saber quais são as matérias que caem, quais são os pontos que mais caem. Você tem que pesquisar as matérias que são mais recorrentes. Você tem que fazer todo esse estudo de caso antes de você começar a estudar, certo? Para quê? Para que você não perca tempo. Dica número 2. Defina o seu tempo de estudo. Você tem que se conhecer e conhecer a sua rotina. Ah, eu tenho 24 horas para estudar? Não, eu tenho 5 horas para estudar? Eu trabalho, só tenho 4 horas. Você tem que definir o seu tempo de estudo. E esse seu tempo, ele é muito importante. Então, quando você definir essas suas horas de estudo, você não pode faltar o seu compromisso de estudo. Óbvio que pode acontecer alguma coisa que você tenha que perder 1 hora, 2 horas, mas você tem que repor. Isso daí é como se fosse um trabalho. O seu estudo é um trabalho, é algo que vai te fazer crescer futuramente. Beleza? Então você não pode dar mole. Depois que você definiu o seu tempo de estudo, você tem que cumprir. Beleza? Para quem tem o dia todo livre, é mais tranquilo você definir o seu tempo de estudo, porque você só tem que estudar. Mas o cara que trabalha, qualquer minuto para ele é importante. Se ele estiver indo no ônibus para o trabalho, ele tem que estar aqui, ó, vendo videoaula, fonezinho, papirando. Pô, horário do almoço, pegou o caderninho, fez questão, papirou, estudou. Então, a galera que trabalha vai ter que se dedicar um pouco mais. É impossível de passar? Não, lógico que não. Só o esforço, que é um pouquinho maior, porque seu tempo é mais limitado. Dica número 3, muito importante também. Tenha o seu espaço de estudo. Tenha o seu espaço. Aquele espaço que você sentou na cadeira, na frente de uma mesa, e você saiba, pô, agora eu tô aqui para estudar. Sua cabeça tem que automaticamente assimilar isso, que você sentou para estudar. A partir desse momento, você tem que parar de se distrair com tudo, deixar o telefone de lado, a não ser que você estude com o celular, né? E se dedicar nos seus estudos, beleza? Compra aquele abafador, pô, que é mais caro, né, o abafador. Ou então coloca aquele tampãozinho de natação, esquece o mundo lá fora e se concentre no seu papiro. Por isso que é importante você ter um local. Se você tiver um local mais reservado, se sua casa for grande, melhor ainda. Mas se você não tiver, pelo menos tem uma mesa e uma cadeira para o seu cérebro ele associar que agora é o momento de estudar. Tranquilo? Vamos para a 4ª dica. Tô com uma colinha aqui, vou dar uma dica. Beleza. Faça o seu próprio planejamento de estudo. Faça o seu próprio quadro horário. Muitos cursinhos por aí, eles ficam definindo o que você vai fazer. Ah, segunda você estuda história, terça você estuda matemática, quarta você estuda isso. Irmão, quem se conhece é você. Você sabe qual é a matéria que você rende mais, você sabe qual é o dia que você está mais disposto, você sabe se você rende mais estudando uma matéria, 2 matérias ou 3 matérias por dia. Então é você que tem que fazer o seu quadro horário.
certo? O cursinho não te conhece, ele não sabe quem é você. Ele pega esse quadro horário, distribui para todo mundo, a não ser que tenha, uma mentoria individualizada, onde o curso vai montar com você o seu quadro horário, coisa que vai ter no Avança Militar, mas eu não... Deixa quieto. Enfim, se não tiver isso no seu curso, você tem que sentar e se planejar. Eu prefiro diariamente estudar 3 matérias, porque se eu estudar só uma, minha cabeça fica pesada, eu não consigo entender mais nada depois de tantas horas, então eu vou dividir em 3 matérias. Beleza, segunda eu vou estudar isso e isso. Terça, isso e isso. Você que faz o seu planejamento. Dica que eu te dou: não estude apenas uma matéria por dia. De 2 a 3 matérias é o ideal para você desenvolver. Beleza? Dica número 5. Não se prenda muito na teoria. Eu costumo dizer que um bom estudo é aquele que você fica 20% do seu tempo estudando a teoria e 80% na prática. O que vai te fazer aprender é a prática, irmão. É a mão na massa. É você pegar a caneta, pegar o papel e, fazer questões, escrever, realizar muitas questões. Isso que vai te fazer evoluir. Porém, você tem que ter 20% de prática. Então, método 20-80. 20% do seu tempo destinado à teoria, beleza. 80% do seu tempo, mão na massa, muito exercício, principalmente em matemática. Se você ficar muito focado, se você ficar muito focado na teoria, irmão, vai chegar na hora da prática, você vai achar que você não estudou nada. Você não vai conseguir realizar exercício. Então foque mais nos exercícios, beleza? Comece do mais básico, exercícios fáceis, vai aumentando o nível, até você chegar no nível da sua prova, beleza? Então 80% do seu tempo é realizando questões. Show de bola! Vamos lá, dica número 6. Essa dica me ajudou muito, principalmente para história e geografia, porque eu comecei a estudar do zero, faltando 2 meses para a prova, 1 mês e meio, 2 meses. O que eu fazia? Não, deixa eu dar a dica primeiro, né? Faça resumos com as suas próprias palavras. Isso é muito bizu. Faça resumo com as suas próprias palavras. Quando eu ia começar a estudar história e geografia, o que eu fazia? O professor ia falando, eu assistia a aula toda, 25 minutos, meia hora. Depois, com as minhas próprias palavras, eu ia resumindo tudo o que eu tinha aprendido. Eu pegava a parte assim, essa parte é importante. Depois que eu tinha visto o vídeo todo, voltava na parte importante, ele fala sobre isso. O que eu lembro? Fazia com as minhas próprias palavras. Meu irmão, no meu tinha palavrão, tinha gíria, tinha tudo. Então eu escrevia como eu falava. Por que eu fazia isso? Porque quando eu ia revisar, quando eu ia fazer minha revisão, quando eu ia ler novamente aquilo, só de eu olhar aquela gíria, só de eu olhar aquele palavrão que eu escrevi, eu já sabia do que se tratava, eu já sabia qual era a parte da história que estava acontecendo, qual era, tudo o que estava acontecendo, só porque minha memória, ela despertava muito mais do que se eu ficasse escrevendo coisinhas bonitinhas, palavras bonitas, difíceis. Então escreva com as suas próprias palavras. Tranquilo? Dica número 7. Faça revisões. Faça revisões constantemente. Você que tem que definir isso também. Se você vai fazer revisão todo dia antes de dormir, todo final de semana, mas a revisão é muito importante. Por quê? Porque quando você está fazendo a revisão, a sua cabeça, ela está relembrando, ela está trazendo à tona tudo o que você aprendeu. E quando você revisa, é aí que o conhecimento fica massificado, é aí que você massifica o conhecimento. Então a revisão, ela é muito importante para os seus estudos. Tranquilo? Você nunca vai estudar alguma coisa e vai deixar de revisar. Então sempre coloque a revisão no seu planejamento. Última dica: tenha um caderninho de bizus.
É isso aí. Tenha um caderno de bizus. Esse caderno é onde você vai anotar as coisas mais importantes. Exemplo. Pô, sargento, essa fórmula aqui de matemática, ela cai todo ano. Função inversa, cai todo ano. Então você tem que ter o bizuzinho de função inversa. Como é que é a função inversa, sargento? Sargento Rabelo já explicou. Função inversa, y vira x, x vira y. Segundo passo, isolar o y. Você tem que ter isso anotado nesse caderno. Você não pode esquecer isso de maneira nenhuma. Ah, sargento, guerra dos emboabas. Tô chutando aqui, tá? Faz tempo que eu não estudo. Cai todo ano na ESA. Então, no seu caderninho de bizus, você tem que ter isso, pô. Aqui, separei o meu. Olha lá, do carrinho, bem criança, né? Mas aqui, tem tudo, ó. Falando sobre módulo. Ó, aqui. Bem maneiro. Eu tinha o meu, não é vergonha nenhuma. Anotava tudo que era importante, tudo que mais caía. Não é aquele caderno que você vai fazer uma revisão gigantesca, não. É só o bizuzinho aqui, ó. Coisa rolha. Aqui, ó. Escreveu aqui, pequenininho, caderninho pequeno. É realmente o que cai. Beleza? Então vamos revisar aqui, ó, tudo que eu falei. Para fechar no 10, vou revisar aqui tudo que eu falei. Baixe o edital. Principal, baixe o edital. Você tem que saber o que você vai estudar. Tranquilo. Defina o seu tempo de estudo. Você tem que se conhecer. Você tem que saber quantas horas você pode estudar por dia. Beleza? Tenha o seu espaço de estudos. O que isso quer dizer? Tenha a sua tranquilidade. Tenha o seu momento de estudo. Aquele momento que você vai sentar na cadeira e sua cabeça automaticamente vai saber que você vai estudar. 4. Faça o seu planejamento. Faça o seu quadro horário. Não dependa de cursinho. Você se conhece melhor do que eles. A não ser que você tenha uma mentoria individualizada para o cara montar o seu planejamento. Tirando isso, você tem que montar o seu planejamento. Você se conhece, você conhece a sua rotina. Dica número 5. 20% teoria, 80% prática. Foque muito mais na realização de exercícios do que na teoria. Seu tempo tem que ser 20% para aprender e 80% para executar. É na execução que você vai melhorar o seu conhecimento e que na execução que você vai fazer no dia da prova. Então você tem que focar mais nisso. Dica número 6. Faça resumo com as suas próprias palavras. Você tem que fazer os seus próprios resumos com as suas palavras. Para quando você ler o seu resumo, automaticamente você entender do que você está falando. Então coloca palavrão, coloca gíria, coloca abreviações. Você que tem que fazer os seus resumos com as suas próprias palavras. Se você colocar algo muito difícil, quando você for ler daqui a 2, 3 semanas, você não vai entender mais nada. Pode ter certeza disso. Dica número 7. Faça revisões. Revisões para você massificar o seu conhecimento. Então, já monte no seu quadro horário o seu momento de revisão. Se vai ser uma vez na semana, se vai ser no final de semana, se vai ser todo dia antes de você dormir, você tem que fazer revisões. Última dica, tenha um caderninho de bizu, mostrei para vocês, com as coisas mais importantes. Fórmulas, dicas, coisas que caem sempre e que você precisa saber obrigatoriamente. Beleza? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dia 17, 18 e 19 de abril eu vou ajudar muito mais aqui no perfil do Avança, onde eu vou ensinar vocês começarem do zero até a sua aprovação na ESA. Então eu vou ensinar vocês a hackear a ESA, beleza? Nesse evento que vai ser online e gratuito, eu vou ensinar vocês a hackear a ESA. Vou ensinar a quem começa do zero, qual é a jornada de quem está começando do zero, rumo ao portão das armas, rumo à ESA. Lembrando, 17, 18, 19 de abril, você tem que estar comigo nesse evento que é online e gratuito. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado das dicas. Tamo junto e até a próxima.